Graças a Deus estamos aqui através deste meio de comunicação com o propósito, com o objetivo de compartilhar com todos vocês a palavra de Deus. Já peço desculpas, as minhas primeiras vezes, na verdade a segunda vez, e eu espero que eu possa me sair bem. Eu acompanhei uma pintura, eu sou um pouco alérgico à tinta, eu sou completamente alérgico à tinta, a óleo. E eu acompanhei uma pequena reforma com a tinta à base d'água, mas não teve outra alternativa não. A garganta ficou um tanto irritada, então me desculpe caso a voz não estiver bem e às vezes eu vou ter que dar uma limpadinha na garganta. É muito bom poder estar aqui através dessa transmissão. E é claro que melhor se fosse aqui na igreja, quando você fala com a audiência ao vivo, assim, é uma coisa. Agora, quando você fala o invisível, então já fica um pouco mais difícil. Mas é muito bom, do outro lado, de podermos compartilhar do amor de Deus. Estamos passando por uma fase um tanto difícil para muitos, ao mesmo tempo que somos livres para sair e ir e vir, mas chega momentos que o ir e vir também tem limites. Isso é porque nós ainda estamos em uma dimensão humana, né? Uma dimensão chamada tempo, e no tempo é assim. Com a idade, as vistas escurecem, a pele enrugece, e então a gente começa a ter esta mudança, né? No tempo é assim. Mas graças a Deus que temos então este meio para chegar ao lar de cada um de vocês. Quero nesta manhã meditar um pouco sobre a tempestade que se aproxima. Isso tem sido profetizado pelos profetas, tem sido avisado. Deus sempre usou profetas, porque profetas é o meio o qual Deus fala, e então esse profeta dá um recado ao povo. Então eu quero que vocês percebam dentro das Escrituras que Deus só faz as coisas através dos seus servos, os profetas. Eu sei que já tem se falado muito, né, e se está falando muito sobre esse Covid-19, mas nós podemos tirar lições através disto para termos momentos abençoados com a palavra de Deus. O trabalho é correria, você corre para cima, corre para baixo, nunca tem tempo, né? É trabalho e negociações e negócios, e o certo é que o mundo está nessa loucura de Gênesis capítulo 6, é a era industrial, todo mundo só se preocupa em trabalhar, tempo para a família, ninguém tem mais, tempo para os filhos, para as filhas, ninguém tem mais, não é? Mas Deus tem seus meios e formas para juntar as suas famílias. A Bíblia é clara em dizer que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados pelo seu decreto. Então eu sempre gosto de expressar que Deus faz com que as circunstâncias ela contribui para o bem. Que às vezes a gente passa por uma situação tão difícil e pergunta, mas em que isso está me fazendo bem? Eu não entendo bem isso, mas lembre-se, Deus faz com que esse momento difícil que você está atravessando, Ele faz com que isso contribui para o seu bem. Ele pode mudar esta situação e falar com você e mostrar, ou falar conosco e mostrar que Ele pode mudar esta situação. Eu quero ler a Bíblia em Amós capítulo 3, depois eu vou ler em Malaquias, também capítulo 4, e quero mostrar um pouquinho disso aqui para que nós possamos ter um elevo espiritual diante de Deus.
Em Amós capítulo 3, a partir do versículo 1, está escrito assim, estou usando a Bíblia corrigida fiel. Ouvi esta palavra que o Senhor fala contra vós, filhos de Israel, contra toda a família que fiz subir da terra do Egito. Deus está direcionando esta palavra a Israel e a todas as famílias que ele fez subir de Israel. Ele está levando a eles para poder prestar atenção em sua palavra. E nós, gentios, pela graça de Deus, fomos agraciados, uma vez que Israel rejeitou o Messias nos dias de suas profecias, quando Deus se fez carne através de um tabernáculo chamado Jesus Cristo. Então Israel rejeitou. É claro que havia um plano de Deus para que os gentios pudessem ser agraciados. Isto é o plano da salvação. Então ele continua dizendo assim no versículo 2: de todas as famílias da terra, só a vós vos tenho conhecido, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Deus está dando um recado a todas as famílias da terra que ele vai punir devido às suas iniquidades. Iniquidades é pecado. Quando você sabe que tem que fazer uma coisa correta, certa, de acordo à vontade de Deus, e nós não fazemos, isso é iniquidade. Ou quando nós não devemos fazer algo que fere a palavra de Deus, e nós insistimos e fazemos, isto é iniquidade. Preste atenção, meu irmão, minha irmã, que ele está direcionando isso ao povo dele. Ele está chamando a atenção que a iniquidade, ou que seja o pecado, que seja que você sabe que não deve fazer e faz, ou que você sabe que deve fazer e você não faz, então Deus está dizendo que ele vai punir, ele vai disciplinar, ele vai usar os meios e formas que ele tem, porque a natureza foi criada por ele, tudo que vemos é criado pela palavra de Deus. Ele disse a sua palavra e tudo então veio à existência. No versículo 3, ele faz uma pergunta, que esta pergunta eu e você também podemos fazê-la. Ele diz, porventura andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Pode duas pessoas não concordarem andarem juntas? Ele pede assim, ele faz esta interrogação, e eu e você, creio que somos maduros o suficiente para entender que muitas das vezes nós não andamos, ou todas as vezes, nós não andamos com uma pessoa que não chegamos a um acordo. Lembre-se, Deus está dizendo isto para Israel refletir, que se não pode dois andarem juntos se não estiverem de acordo, ele está dizendo, vocês acham que eu vou andar com vocês se vocês não estão de acordo com minha palavra? Eu tenho compromisso com minha palavra, e eu tenho compromisso com quem tem compromisso com a minha palavra. Se você está de acordo com a minha palavra, então nós dois vamos andar juntos, mas se não, não terá como sermos uma unidade. Então, irmão e irmã, ele continua dizendo aqui no versículo 4, e ele faz a seguinte pergunta: rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? Porventura o leão vai rugir se não tem uma presa, para que ele possa se alimentar? E então ele pergunta assim, levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Eles vão permanecer em silêncio, com certeza. E ele faz uma pergunta que eu acredito que muitos de vocês conhecem, laço, né? Quando
criança, eu fazia muito laços, fazia arapuca para pegar nambu, onde eu morava. Então, a gente ia lá, fazia o laço e voltava um certo período, a presa estava lá. Então, ele traz a pergunta assim: cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Se você faz, se o caçador faz o laço e ele não arma esse laço, porventura vai adiantar alguma coisa? É a pergunta que Deus está fazendo a mim e a você, né? A todos aqueles que leem sua palavra, a todos aqueles que professam crer em sua palavra. E ele então continua dizendo: levantar-se-á da terra o laço sem que tenha apanhado alguma coisa? O caçador vai lá, arma o laço, né? Faz uma espécie de um chiqueirinho de pauzinhos pequenos, firmes, e coloca um cordão forte ali, escolhe uma árvore que ela seja forte também, de que ela enverga e que ela dá uma força. Então faz aquele pequeno chiqueirinho e amarra aquele cordão em volta, coloca o milho ali dentro daquele laço, dentro daquele, né? E deixa a armadilha com algumas espécies de um pauzinho naquele cordão, e aquele cordão emborca aquele galho e fica. A presa vem e começa a comer o que está em volta aqui desse chiqueirinho, mas vai direcionar dentro do chiqueirinho. Então, a ave vem comendo e vai, a nambu, a codorna, seja qual for o pássaro que estiver ali, ou o animal, não interessa qual seja, se um rato entrar, se uma cobra entrar, não interessa, entrou dentro do chiqueirinho e desarmou, então o Lázaro levanta e aquela presa é presa, ela é morta imediatamente. Dependendo da ave, dependendo do que o laço pegar, ela vai morrer sufocada ou vai até degolar. Então, essa é a pergunta que Deus está fazendo aos seus filhos e às suas filhas, que no seu dia a dia tem as suas formas e as suas maneiras de pegar a presa para se alimentar, e ele então está se expressando através da sua palavra, perguntando se porventura este Lázaro vai ser desarmado se ele não tiver armado. Agora eu te pergunto, a única voz de advertência que eu e você tem para nos advertir do pecado, para nos advertir da incredulidade, é a palavra dele. Se eu não medito, se nós não meditamos nela dia e noite, como que essa voz de advertência vai nos advertir do pecado que assola, da iniquidade e dos males existentes? E ele então faz a seguinte afirmação, aqui no versículo 7 de Amós capítulo 3. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Fica este aviso a mim e a todos os meus ouvintes, que através desta oportunidade chega até a sua casa, até o seu lar, para lhe dizer que Deus nunca fez e que Deus nunca fará absolutamente nada sem ele usar um profeta. Você vai para o Velho Testamento e você vai ver que esta foi a forma que Deus usou para tirar Israel do Egito. Ele enviou Moisés. Moisés, então, veio com uma mensagem de libertação para levar Israel para a terra prometida. Eles estavam no Egito e eles viviam em Gósen, e ali Deus derramou 7 pragas para advertir os ímpios de que Deus é real, de que Deus existe e de que Ele tem meios e formas para tratar com o ímpio, para tirar os filhos dele e as filhas dele do mundo, do Egito, e trazê-los para a palavra. E todos aqueles que ficaram sobre a mensagem de Moisés foram livres daquelas 10 pragas que foi derramada sobre o Egito. Porém, uma coisa aqui deixa uma grande lição
para mim e para você. Israel tinha que ficar sobre a ordem de Deus através do profeta Moisés. Fiquem em casa, porque o anjo da morte vai passar lá fora e vai matar todo o primogênito. E a única segurança que vocês têm é se o sangue estiver sobre o umbral das portas. E então aqueles pais ajuntavam as famílias nas suas casas e colocavam todos ali, e aquelas crianças, o primogênito, começava a perguntar para o papai: papai, o senhor tem certeza que está tudo bem, papai? Porque nós já vimos outras pragas, e agora o anjo da morte vai passar, papai, e se nós não estivermos seguros, eu vou morrer. Então o pai, tranquilo, uma posição de cristão, ouvindo a mensagem do profeta Moisés, dizia aos seus filhos: fiquem tranquilos, todos vocês que estão aqui dentro de casa, fiquem tranquilas, porque eu coloquei o sangue na porta, no umbral da porta, como diz a mensagem do profeta de Deus Moisés. Meu irmão, minha irmã, isso é um tipo perfeito do que Deus está fazendo conosco nesta era. Deus, através do profeta William Branham, nos ensina e mostra na palavra de Deus que o sinal hoje é o Espírito Santo. Ficar em casa é bom, estar em casa é excelente, ficar nesta quarentena é muito bom, mas você precisa do sinal. O sinal precisa estar dentro de você. O sinal é o Espírito Santo. E o Espírito Santo agora não é lá no teu pai, não é na tua mãe. Não, não. A segurança sua, filho. A segurança sua, filha. A segurança tua, esposa, marido, vovô, vovó. É se o Espírito Santo estiver em você. Pode estar dentro do melhor apartamento, você pode estar na casebre, não interessa se é em um rancho, se é na fazenda, se é no sítio, se é no mato, não interessa onde você esteja. Se o sinal não estiver dentro de você, a tempestade vai vir, ela vai te assolar, ela vai trazer prejuízos para a sua vida. Então, o momento é este agora, colocar a vida no altar, de acerto, de fazer um inventário, de descobrir o que não está bem com tua vida. Não permita que o diabo roube a oportunidade e o privilégio que temos de sermos filhos e filhas de Deus. Precisamos estar seguros em sua palavra. Preste muito atenção no que Amós disse aqui no capítulo 3, no versículo 7. Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Deus tem segredos que quer que você saiba, caso você ainda não é um cristão, caso você ainda não é uma cristã. Talvez até você professa crer no profeta que Deus tem enviado para nós, o nosso precioso irmão Branham, mas você não tem observado sua mensagem, você não tem observado o que Deus tem falado através dele, você não tem observado o que Deus tem falado em sua palavra, através de todos os profetas. E meu irmão, minha irmã, caro amigo, amiga que está nos ouvindo, é muito oportuno nós observarmos os sinais, é muito oportuno nós ouvirmos as trombetas que estão avisando de um perigo eminente, de chuvas que vêm, de tempestades que vêm, tomarmos o nosso posicionamento em obediência aos avisos que não venham ferir a palavra de Deus. Quero ler também o último livro do Velho Testamento, as últimas palavras de Deus através de Malaquias, onde diz assim, versos 5 e 6, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia terrível do Senhor. Veja, o dia grande
e terrível do Senhor. Este profeta Elias vem exatamente antes de grandes dias terríveis. Por que terrível? Terrível para aqueles que não obedecem à palavra de Deus. Obediência completa à palavra de Deus nos dá direito o sinal. O sinal é o Espírito Santo. Esse dia será terrível. Quantas pessoas têm morrido, quantas pessoas estão morrendo sem esperança, sem consolação, sem vida eterna, porque têm transgredido a palavra, têm cometido iniquidade. Muitos deles conhecedores, muitos deles professam crer na palavra, muitos deles até são pregadores, muitos deles gostam até de dar testemunho, de exortar, de repreender, mas as vidas não estão no altar. É momento de vida no altar. O juízo temporário está caindo sobre a terra. Os sinais estão provando-nos a volta de nosso Senhor Jesus Cristo e precisamos estar atentos a estes avisos. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, talvez você nunca tenha prestado atenção nas profecias, talvez você nunca tenha prestado atenção na palavra de Deus, mas lembre-se, o momento é agora, você está vivo, você está viva, então há esperança. Coloque suas vidas no altar, arrependa-te de seus pecados, confesse a Cristo Jesus, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a você. Pare com o pecado, pare com a incredulidade, saia do mundo, venha para Cristo, seja um cristão de verdade, seja uma cristã de verdade, que Deus possa, de uma maneira tão especial, trazer esta conscientização em nossas vidas, que precisamos estar prontos para o arrebatamento. Haverá um arrebatamento e Deus está chamando filhos e filhas para viverem sua palavra, para estarem preparados para o arrebatamento. Talvez você nunca ouviu falar nesta palavra, ou talvez você já ouviu falar que Cristo virá, que Ele está buscando um povo zeloso e de boas obras. Talvez você ainda não examinou a Bíblia sobre este assunto, mas a hora é essa, o momento é este. Examinai as Escrituras e procurem ter nelas vida eterna. É o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 29. E eu quero então voltar aqui ao meu assunto. Lembre-se, a tempestade está se aproximando e Deus então enviou-nos um profeta com uma mensagem profética para nos advertir de que há um juízo temporário descendo agora sobre a terra. Muitos podem não entender por que esse coronavírus, Covid-19, por que eu tenho que ficar em casa, porque eu não estou entendendo nada. Mas se eu e você der uma examinada nas Escrituras, nós vamos descobrir que Deus já advertiu o povo sobre circunstâncias semelhantes, porque Deus tem que punir o ímpio, Deus tem que punir o arrogante, Deus tem que punir os tiranos, os prepotentes, e Ele então tem um meio e uma forma de nos proteger. Veja o que Isaías fala no capítulo 2, no versículo 17. Ele diz assim: e a arrogância do homem será humilhada. Deus tem um meio e uma forma de humilhar os arrogantes. Deus ainda tem o controle sobre a natureza. Deus ainda tem o controle sobre os pássaros, sobre os animais, sobre o sol, sobre a lua. Deus ainda tem controle sobre o diabo e os seus anjos. E nada, absolutamente nada, acontece sem a permissão de Deus. E Isaías ainda diz assim: e a
arrogância do homem será humilhada e a sua altivez se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Então, meu irmão, minha irmã, meu precioso e amado amigo e amiga, se tens arrogância, se tem muita altivez, lembre-se que esse orgulho será abatido. Deus tem os seus meios e as suas formas, então é melhor que a minha vida, que a sua vida possa estar no altar. Para que você saiba o que é arrogante, é muito fácil. Pega o seu dicionário da língua portuguesa e ele diz assim, que arrogante é um substantivo masculino e feminino. É uma pessoa que age com insolência, pessoas insolentes, arrogância, pessoas arrogantes, presunção, pessoas presunçosas, são pessoas que comportam com superioridade ou ostenta as suas próprias qualidades. Não somos absolutamente nada. Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Então, ele disse que os humildes serão exaltados, mas que o exaltado será humilhado. E arrogante é o adjetivo de arrogante, que possui, que demonstra ou expressa arrogância, que é presunçoso, que é ostensivo, que é insolente. Então, não seja uma mulher arrogante, não seja um homem arrogante, nunca queira ter atitude de superioridades a ninguém. Somos todos filhos e filhas de Deus, estamos no mesmo barco, e o barco está em alto mar. Não adianta eu remar para um lado e você remar para o outro. Nós temos que tomar a decisão de remar rumo ao arrebatamento, e não temos outra saída a não ser colocar as nossas vidas no altar, fazer um inventário e procurar satisfazer os requisitos que Deus exige. Aqui em Isaías, no capítulo 13, no versículo 11, Isaías disse assim: e visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Não interessa quão ditador seja, não interessa quão arrogante o homem seja um presidente de uma nação, seja um pai em casa, seja ele solteiro, não interessa. Se for arrogante, se for tirano, Deus não vai permitir que continuas assim. Um dia chegará o momento que os seus pecados não confessados serão trazidos diante de Deus, e o juízo cairá nesta situação. Veja que Isaías disse, e visitarei sobre o mundo a maldade. Eu te pergunto, esse coronavírus, esse Covid-19, porventura não está assolando o mundo? Não está assolando a terra? Deus não tem que trazer juízo, e nós vivemos numa geração negra, perversa, uma geração pervertida, uma geração pecaminosa, uma geração negra, uma era terrível que chegou a expulsar Jesus para o lado de fora. E a Bíblia disse em Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato, aquele que abrir entrarei, cearei com ele, e ele ceará comigo. Porventura, esta geração que só pensa em carnaval, que só pensa em bebidas, em drogas, porventura, esta era negra de pecado, quer alguma coisa com Deus? Mesmo ele batendo a porta, querendo entrar, porventura, as pessoas desta geração querem alguma coisa com Deus? Claro que não. Então Deus tem o seu meio e forma de visitar esta maldade, de trazer pestes, de trazer pragas. Existem insetos incubados, preparados para o dia e a hora. Deus disse isso através do profeta William Branham. Olha os acontecimentos que nós estamos presenciando, mas eu quero
te convidar também a ler Isaías capítulo 26, versículo 20. Esse versículo tem sido compartilhado com as redes sociais, mas muitas pessoas apenas compartilham e mandam. São poucas as pessoas que prestam atenção ao que Deus disse através deste profeta Isaías, o messiânico. Ele diz assim no capítulo 26, versículo 20 e versículo 21. Preste bastante atenção, medite sobre isso, reúna, aproveite esses dias de quarentena que você está em sua casa. Foi necessário as autoridades obrigar alguns a ficar em casa, porque são desobedientes, porque não prestam atenção no juízo que está caindo sobre a terra. Então Deus disse, através de Isaías, em seus anos de profecia, disse assim: vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que eu passe a ira. Meu irmão, minha irmã, a ira de Deus está caindo sobre o ímpio, a ira de Deus está caindo sobre o arrogante, mas Deus está lhe avisando: acalma-te, aquieta-te, encha-te do Espírito Santo, seja um cristão de verdade, seja uma cristã de verdade, porque se não és um cristão, se não és uma cristã, então és ímpio, és cometedor de iniquidade, então a minha ira virá sobre você. Eu te pergunto o que a Bíblia disse: o que interessa se você ganhou o mundo inteiro? O que interessa se você tem 20 anos, 30 anos, 50 anos, um mês, uma semana, que professa que é um crente? Do que interessa agora se você tem muitos bens? Eu te pergunto, os seus bens, a sua vida como crente vai resolver essa situação? Claro que não. A única saída que eu tenho e que você tem é que sejamos cristãos de verdade, é que as nossas vidas realmente estejam no altar para que esta praga não nos venha a atingir. Agora, algumas pessoas podem até perguntar: mas escuta, se eu for um cristão e eu tiver o Espírito Santo, se eu for uma cristã e eu tiver um Espírito Santo e eu for cristã de verdade, esse coronavírus pode não me pegar? Quem te disse isso? Quem te afirmou isto? Não, senhores, esse coronavírus, esse Covid-19 pode ser o meio qual Deus vai te levar para estar com Ele. O que nós precisamos neste momento é ter certeza que caso isso venha nos atingir, o nosso arrebatamento esteja garantido. Porque se o nosso arrebatamento está garantido, não interessa se vai ser uma dengue, não interessa se vai ser um acidente de carro, se vai ser de avião, se vai ser morrer afogado, se vai ser queimado, se vai ser atirado. Não interessa o meio e a forma, se eu vou deitar e dormir e amanhã eu vou estar o meu corpo morto. Não interessa o meio e a forma a qual eu e você vai partir desta terra, porque aqui é terrena, aqui é temporária, mas há uma alma que é eterna, que veio da eternidade e que tem que voltar para a eternidade. É isto que a palavra de Deus está dizendo, que as nossas vidas precisam estar no altar, para que nós possamos subir neste arrebatamento. E no versículo 21 de Isaías capítulo 26, ele disse: porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra. Então, meu irmão, minha irmã, vamos lembrar de que Deus está me advertindo e está te advertindo. Estar em casa é bom, mas eu e você precisa estar escondido no esconderijo do Altíssimo. Não é isto que o Salmos 91 diz, verso 1? Bem-aventurado é aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. É aí que eu estou seguro, é aí que você está seguro. Vamos ficar em casa, mas vamos estar seguros na sombra do Onipotente, pois é a única saída que eu e você tem. Em Gênesis capítulo 7, você vai encontrar que Noé, Deus diz para Noé, a partir do versículo 1,
Depois disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a casa na arca, porque tenho visto que isto é justo, que tu és justo diante de mim. Que tal Noé discutir com Deus e dizer: Senhor, mas quantos anos eu tenho pregado, tenho falado, e agora a arca está pronta, o Senhor me manda entrar dentro da arca? Noé não discutiu. Noé chamou os animais conforme a palavra de Deus e entrou na arca. Então, meu irmão, minha irmã, entre em Cristo, porque é o único lugar de segurança. Afirmo e confirmo, fique em casa, mas aproveite esses momentos para entrar em Cristo. Não adianta nada você apenas ficar na sua casa e não entrar em Cristo. Entre em Cristo. Tome a palavra de Deus como medidas de segurança para a sua vida, que Deus te abençoará, que Deus te fortalecerá e que Deus dará a você a saída. Noé fez conforme tudo a quanto o Senhor lhe ordenara, no versículo 6 do capítulo 7 de Gênesis. O que eu e você precisa fazer é obedecer a palavra de Deus e tomar todas as medidas necessárias para sermos abençoados. Eu quero também afirmar com cada um de vocês, no Salmos 30, versículo 5, veja o que o salmista disse: porque a sua ira, falando da ira de Deus, dura só um momento. Então, é só um momento, é só um período. No seu favor está a vida. Eu e você precisamos do favor de Deus. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É melhor que eu e você chore lá em casa agora, guardadinho na quarentena, do que venha chorar e não tem mais como voltar atrás. Vamos tomar um posicionamento pela verdade. Vamos tomar um posicionamento pela palavra de Deus, porque a alegria está às portas para me ajudar. Quero lembrá-los aos que são conhecedores e quero alertar aos que ainda não têm conhecimento. Deus, através de William Branham, pregou uma mensagem no dia 15 de 8 de 1950. O nome desse sermão é Quem é Deus? E ele diz assim no parágrafo 11 e no parágrafo 12. Conceda, ele está orando e ele ora assim: conceda, Senhor, que alguma coisa seja dita ou que seja feita, que faça com que o rebelde volte para Cristo. Meu amigo, meu irmão, minha irmã, minha amiga, será que esta situação do coronavírus, do Covid-19, não está lhe dando uma oportunidade para consertar as suas rebeldias? E ele continua dizendo assim: pois nós cremos e sentimos pressionados, pois nós cremos e sentimos pressionados no Espírito de grandes juízos que estarão sobre a terra nos últimos dias. O Espírito está nos pressionando, o Espírito Santo está nos pressionando, sobre os grandes juízos que estarão sobre a terra nestes últimos dias. E ele diz: pragas, germes de doenças já criados para serem espalhados por todas as nações. Você acha que esse coronavírus, Covid-19 não foi criado? Você acha que AIDS e tantos outros vírus não foram o homem com sua ganância querendo mais e mais? Que não são homens tiranos, que não são homens profanos, que não são homens ingratos, que não têm temor de Deus, que assolam as nações, que destroem tudo. Mas você acha que Deus não permite isso para castigar os rebeldes, para corrigir os rebeldes, para posicionar os cristãos, para posicionar as cristãs? Claro, Deus usa seus meios e formas, Deus permite que tudo isso aconteça, porque cada dia mais os seres humanos estão cada dia mais em pecados.
cometendo iniquidades, e muitos deles professam a fé cristã. Oh, meu amigo, minha amiga, oh, meu irmão, minha irmã, preste atenção, veja que o que o profeta de Deus está dizendo: pragas, germes de doenças já criados para serem espalhados por todas as nações. Todas as nações. E ele disse: nenhum médico sabe nem mesmo como dominar isto. Veja, ó Deus, teremos que crer na cura divina então. É a cura divina, é Cristo, é a palavra. Quando as nações juntas estão produzindo os germes para explodi-los em bombas, e milhões morrerão em horas por conta disso. É um juízo de Deus temporário. O próprio ser humano está destruindo o ser humano. A tecnologia, as invenções que deveriam ser de bom, deveriam ser de ajudas, têm causado prejuízos, e prejuízos muito grandes. Eu e você ainda temos para onde recorrer. Recorra para Cristo, porque o momento agora, meu irmão, o momento agora, minha irmã, eu lhe digo com toda certeza que não entre em pânico, entre em Cristo, não tenha medo, tenha fé. Vou repetir: não entre em pânico, entre em Cristo, não tenha medo, tenha fé. Cristo é a saída, sua palavra é refrigério, sua palavra é o socorro bem presente na hora da angústia. E no parágrafo 12, o profeta de Deus, William Branham, diz assim: mas estamos tão agradecidos quando o anjo destruidor saiu, e tu dissestes: não toque nenhum dos que tem o selo do Pai em suas testas. Oh, meu irmão, todos que ficaram dentro de casa e o sangue estava no umbral da porta, o anjo da morte não pode tocar. Que eu e você também estejamos dentro de casa, mas que o Espírito Santo esteja aqui dentro da nossa alma. Porque o anjo destruidor está passando, está assolando, está matando. São crianças, são de meia idade, são idosos, não interessa. Precisamos tomar um posicionamento por Cristo, porque Ele já tomou um posicionamento por nós na cruz do Calvário. Vinde a mim, vós cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. E Ele disse: estamos tão felizes por estarmos sobre o sangue, protegidos com segurança, como Israel nos dias passados, colocando o sangue sobre a verga da porta e sobre o umbral da porta, o sinal da cruz. Que eu e você também possamos fazer a mesma coisa, trazer Cristo para dentro de nós. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiser, e isto então acontecerá. É o momento que a minha vida e a sua vida precisa ser a expressão de Deus. Fomos chamados para ser a manifestação de sua palavra. E o profeta então termina o parágrafo dizendo assim: quando o anjo da morte estava percorrendo a terra, as asas escuras baixavam, mas quando ele viu o sangue, ele subia novamente. Eu passarei por cima de vós. Nós estamos sobre as asas do Altíssimo, o Velho e o Novo Testamento, para nos guardar, para nos proteger e nos dar a vida eterna. Lembre-se, não entre em pânico, entre em Cristo, não tenha medo, tenha fé. Lembra das palavras de Paulo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6? Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Então o momento é de fé, não é de pânico. O momento é de agradar a Deus. O momento é de viver a sua palavra. E então Paulo diz: porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É isto que eu e você precisamos estar atentos e vivendo a sua palavra. O desejo do meu coração é que essas palavras possam realmente estar em sua vida. E eu quero ler uma experiência que o profeta de Deus diz na mensagem A Tempestade que se Aproxima.
Ela foi pregada no dia 29/2/1960, a partir do parágrafo 25. E eu quero, meu irmão que já é conhecedor, minha irmã que já é conhecedora, e você que ainda não tem conhecimento, você pode ter esta oportunidade, ou não, você tem esta oportunidade de examinar se o que está sendo ministrado é Deus ou não. Veja bem, estes profetas meteorológicos ali na Flórida são muito exatos em suas profecias. Então, lembre-se que antes que Jesus nascesse, 3 magos ou astrólogos estavam lendo as estrelas e eles então tinham conhecimento de que quando o Messias nasceria. Então, veja esses profetas meteorológicos, estes homens que examinam o tempo, né, se vai chover ou não. Esses homens são conhecidos também como profetas meteorológicos. Eu não dou conta às vezes de falar o nome, meteorológicos. Então ele diz assim, são muito exatos em suas profecias. E é que tem um propósito singular para avisar o povo. Parece que foi no jornal, onde eu estava lendo acerca de uma tempestade que passou há alguns anos por toda a parte central da Flórida. E como que umas 5 semanas eu estive naquela região. Um certo habitante se mantinha em contato com a rádio para saber das tempestades e ele era um cristão muito bem conhecido. Ele ouviu que estava se aproximando um grande tufão, que vinha destroçando árvores e avisava a todos que fugissem a um lugar seguro. E nós temos estes avisos, olha, vai chover bastante, olha, cuidado. A gente também tem esses profetas que profetizam avisando-nos de ventos fortes, de tempestades, de maré alta, de maremotos, de terremotos, enfim, em suas escalas, cada um dentro de suas áreas, avisa a população. Ele diz assim, e então este homem, e quando ele ouviu que estava aproximando o grande tufão, que vinha destroçando árvores, e avisava a todos que fugissem a um lugar seguro, então este homem cristão pensou em seu vizinho, o qual era um avicultor, e tinha a sua granja de galinhas, tinha vários galinheiros, edifícios, muitos frágeis, e as incubadoras e demais coisas. E enfim, tudo o que esta família havia invertido nesta granja. Então este cristão correu rapidamente em seu carro, e ele parou frente ao portão da granja. Ele desceu e gritou ao vizinho, olha, toma todos os seus pintainhos, coloque em seu sótão, logo venha tu e tua família aqui conosco, porque se aproxima uma tormenta que vai acabar com tudo isso aqui. Rápido, venha, nós viemos aqui te socorrer. As autoridades estão dizendo, fique em casa, não saia à rua, evite aglomerações, o vírus está passando. Mas aquele dono da granja lhe disse, olhando para ele e riu. Não é o que muitos fazem? E disse, são puras tonterias. Eu os tenho ouvido fazer esses prognósticos, eu tenho ouvido desde muito tempo, isso nunca aconteceu, não quer dizer que agora vai acontecer, não, eu não me interesso, olha, isso aí é conversa fiada. Então, o vizinho cristão estava tão alarmado que lhe perguntou, porém, que tal se for agora? Você já ouviu realmente muitas vezes, eu também, não aconteceu, mas e se acontecer agora?
E todos nós temos ouvido esta classe de comentário com frequência. Sim, eu tenho ouvido que isto e aquilo vão suceder. Porém, num destes dias, assim mesmo vai suceder, e nos convém pôr atenção a todo aviso. Haverá um arrebatamento. Prepara-te, ó Israel, para encontrar com o Senhor teu Deus. Prepara-te, ó igreja, noiva do Cordeiro, para o arrebatamento. Esconda-te no pavilhão de Deus. Porém, este vizinho disse: eu não tenho tempo para tais tonterias. Eu tenho trabalho aqui com as galinhas. Eu não tenho tempo para isso. Porventura, os chamados cristãos hoje não estão da mesma forma. Não, hoje eu não posso ir para a igreja porque tem um aniversário. Eu não vou para a igreja porque hoje tem casamento. Não, eu não vou para a igreja hoje porque eu tenho a minha fazenda, eu tenho o meu gado, eu tenho as minhas galinhas. A história não está repetindo. Eu tenho que trabalhar. E ainda usa a escritura. Não, trabalhar dia e de noite para não ser pesado o próximo. E agora? O que você vai fazer? A sua empresa provavelmente está fechada. O seu lugar de trabalhar provavelmente está fechado. Você tem que ficar dentro de casa. E agora? E se o arrebatamento acontecer, aonde você vai passar a eternidade? Então, o cristão disse: olhe, no nome de Deus, deixa essas galinhas, venha comigo, logo tu e tua família, e se não queres, pelo menos permita que venha a tua família. Já que você não acredita, já que você não quer, deixa eu levar seus filhos, deixa eu levar a sua esposa. Aquele vizinho cristão estava fazendo um favor. Aquele vizinho cristão estava apenas dizendo: olha, vamos sair dessa situação. O que as nossas autoridades estão apenas dizendo é: fiquem em casa, fiquem tranquilos. É só isso, é só um período, é só um espaço de tempo. Cuide de quem precisa ser cuidado. Cuide de seu pai, cuide de sua mãe, cuide de sua família, cuida de ti mesmo. Sabe, meu irmão, minha irmã, e o profeta de Deus continua dizendo, veja, ele pregou isso em 29/2/1960, o sermão é a tempestade que se aproxima. E ele então diz assim, no parágrafo 29, o homem disse, sabe, eu não tenho tempo para tais besteiras, eu tenho um trabalho aqui com as galinhas, e eu não tenho tempo para isso. E aquele cristão disse, não, venha então. Se você não quer vir, então deixa seus filhos, deixa sua esposa vir, sua família. E então aquele vizinho da granja respondeu, não vou permitir que minha família se agite por causa de uns quantos avisos radiofônicos. Não me interessa, eu não quero saber. Eu tenho fé suficiente, eu posso enfrentar isso. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho decidido que meus filhos vão viver como eu vivo, minha esposa vai ouvir a mim, porque é eu quem mando aqui nesta casa. E esta minha esposa vai dar atenção a mim, meus filhos vai dar atenção a mim. Assim sendo, eu não vou permitir que meus filhos sejam molestados por esta classe de tonteria. Eu não vou permitir que meus filhos e que minhas esposas dão ouvido a isso. Porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu sou arrogante, eu sou prepotente, eu sei tudo. Eu posso tomar a decisão que eu quero. Eu vivo num país democrático, eu faço o que eu quero. Eu tenho liberdade para ir e vir. Será? No parágrafo 32 ele disse, então o vizinho cristão encontrava-se sem palavras, entrou em seu carro e foi para a sua casa. E aquele vizinho desceu para o porão da granja, desceu para o porão e então de repente a nuvem estava por cima da sua granja. E a tempestade veio.
E assim mesmo é como chega o juízo de Deus. Às vezes você está vivendo uma vida totalmente alheio a Deus, pecando, cometendo iniquidade. A vida não está no altar, mas o juízo vem quando você menos espera. O seu dinheiro não vai resolver a sua situação. A sua sabedoria não vai resolver a sua situação. Os seus diplomas não resolvem essa situação. Nada a não ser a palavra de Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Disse João no capítulo 8, versículo 32. E então, de repente, veio a chuva. E eu tenho visto a homens cruéis, que antes haviam amaldiçoado a Deus, caírem de joelho e clamares. E eles falam tanto, blasfemam contra Deus e fazem coisas erradas. E quando o juízo vem, e quando Deus traz juízo sobre seus pecados, e eles então dizem: como podes me tratar desta forma, Deus? Como pode o Senhor me tratar assim? O que é que está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? E no momento ficou desfeito todo o seu fundamento. Convém dar atenção aos avisos. E estes homens perderam tudo o que tinha, por mais arrogantes, por mais prepotentes. Não estou dizendo que você não possa ter. Não estou aqui falando que você não possa ter carro novo, casa nova, fazendas, avião. Não, não, não. Eu estou dizendo que não adianta ter tudo isso, mas não ter o principal, que é Deus no seu coração. E no parágrafo 33, a mensagem, a tempestade que se aproxima, o profeta disse: talvez você se ponha a rir do mensageiro, e talvez você poderá até mesmo matá-lo, porém não pode matar a mensagem. Isso seguirá como se nada houvesse acontecido. A mensagem de Deus é eterna e suas palavras jamais falharão. Vê, Saulo de Tarso conseguiu que apedrejassem a Estevão, porém através de toda a sua vida, até quando se entregou a Cristo, desde então, não pôde apartar-se daquela mensagem. Eu vejo os céus abertos e Jesus à destra de Deus. Atos 7, versículo 51. Isso ficou dos ouvidos de Saulo. Isso aonde ele ia, ele ouvia essas palavras de Estevão, e ali mesmo algo se apoderou dele. Não foi o mensageiro, mas a mensagem que ele trazia. E quando a tempestade varreu toda aquela região, levou o avicultor, toda a sua granja, jamais puderam encontrar seu cadáver. Sua esposa estava temerosa. Moravam ali perto do lago. O nível da água começou a subir, sendo que o tufão levantava a água desde o profundo do lago. Por isso esses lugares são tão perigosos, porque não são profundos e logo os barcos se agitam e as ondas se levantam e afundam o barco. E então chegou a tempestade e chupam aquela água e as levaram a longas distâncias. E a mãe, vendo que não havia mais esperança, ela fez subir os seus filhos ao teto, ao telhado da casa. Ela conseguiu subi-los ao telhado, agarrando-se na chaminé da casa. Logo também os animais daquela região quis subir a um lugar seco. E entre esses animais haviam víboras da água. E eu creio que essas víboras é um animal ainda mais perigoso do que a cascavel. Vê? E estas serpentes vinham buscando segurança também e subiram aquele teto. E agora nós temos um quadro triste. Aquela mãe com seus filhos e aquele homem poderia ter ouvido os avisos, mas ele ignorou os avisos. E agora esta mãe está em cima de um telhado, e os animais que puderam subir, subiram, e ali estão as víboras, e a mãe está com os seus filhos. O que fazer agora para defender os meus queridos filhos? E um marido arrogante, prepotente não estava ali. O aviso deixou passar por alto. Algum vizinho cristão também não estava ali. A situação era de pânico, a situação era de medo, a situação não tinha saída. E essa mulher, por haver dado ouvidos ao seu esposo,
e não haver dado atenção aos avisos. Ela teve que golpear, ela teve que pisotear muita serpente, mas por fim ela ficou atônita. As suas forças foram diminuindo, e a única saída ela tinha era de estar olhando em defesa, enquanto aqueles serpentes malignas picaram seus filhos, até que todos morressem ali sobre o teto. E a própria mãe foi tão picada que também morreu. Assim foi como se deu toda a história. Depois que passou a tempestade, eles saíram a investigar, buscando sobrevivente, e encontraram ali sobre o teto com seus filhos ao seu lado, morta, picadas pela serpente. Convém dar atenção aos ouvidos. Ouça a voz de Deus. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. Na verdade, Elias virá primeiro, restaurará todas as coisas. Preparem suas vidas para o arrebatamento. Seja um cristão de verdade, seja uma cristã de verdade. Arrependa-te de teus pecados. Em primeiro lugar, antes de haver um aviso, tem que haver uma preparação feita para a segurança. De outra forma, não há razão para se avisar. E o aviso não é mais do que a voz de alguém anunciando-lhe que se prepare para o perigo que vem. Assim sendo, primeiro tem que existir preparação. Prepara-te para encontrar com o Senhor teu Deus. Deus tem a mesma tática. Deus tem advertido, e Deus não trará juízo sem antes mandar a advertência. E Ele está advertindo este mundo de um grande tremor de terra que virá em grande escala. Deus está dizendo a mim e a você: prepara-te, a tua vida, prepara a tua família para encontrar com o Senhor teu Deus. O desejo do meu coração é que esta palavra possa, nesta manhã, aprofundar em seu coração, e que você possa refletir, e que você possa voltar e ouvir e examinar as Escrituras, porque só nela eu e você podemos ter a vida eterna. E se Deus quiser, hoje a partir das 19h30, aqui pelo Facebook, aqui através desse meio de comunicação, nós estaremos falando com você a respeito da palavra de Deus. Querido Pai, maravilhoso Senhor, os avisos têm vindo, as advertências têm vindo, mas a sua palavra também está aqui, dizendo a mim e a todos os seus filhos: prepara-te para encontrar comigo nos ares, porque haverá um arrebatamento. Pai, perdoa os nossos pecados, as nossas negligências. Pai, cria em nós um coração puro e expurga-nos os pecados que ocultos são. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro que seus filhos e filhas sejam abençoados, abençoadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.